chegando no nosso horário. Olá, turma, olá, pessoal. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Estamos dando início ao nosso ciclo de atividades do Dissemina, perspectivas afrocentradas na raça, na raça de raça e gênero, na comunicação e na cultura. E no nosso ciclo de atividades, teremos, ao longo do primeiro semestre, teremos mais duas atividades, e essa primeira atividade a gente está com o Anderson, e aí o Anderson vai, na primeira hora, Anderson vai fazer a exposição para a gente, e aí no nosso tempo restante, a gente abre para interação, e aí a gente vai fazer a, a inscrição para a interação, e aí quem quiser fazer a pergunta direta, a gente pode abrir a câmera e o vídeo para fazer a pergunta direta para o Anderson, ou então escreva no chat que eu anoto aqui e repasso para o Anderson. Mas é interessante que todos abram a câmera e o vídeo na hora da pergunta para a gente ter maior interação na nossa oficina de hoje. Nesse primeiro horário do Anderson, a gente só vai reforçar para que todos mantenham, todos e todas e todos mantenham os microfones fechados e a câmera para a gente não ter interferência na conexão. Anderson, é contigo. Obrigada. Estou muito feliz de abrir esse ciclo de atividade com você. Perfeito, gente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui o slide e vou começar já, porque no meio dele ali eu já consigo fazer minha apresentação, explicar um pouco de quem eu sou. Então, eu sou Anderson Alvaz, sou ilustrador, designer. Alvaz, ela não é o meu sobrenome, na verdade é a sigla do meu nome completo. Meu nome é Anderson William Vieira Azevedo de Souza. É um nome bem grande. E desde pequeno eu uso essa sigla meio como a minha empresa de desenhos, meu lugar ali. Sempre que eu fazia história em quadrinhos e tal, quando era pequeno, eu colocava Alvaz e achava que era a coisa mais simples do mundo, todo mundo iria decorar meu nome. E com a ascensão aí da internet, né, eu fui entrando nas redes sociais, eu fui colocando Alvaz como meu nickname. Então hoje você joga Alvaz no Google, você me acha também de tudo que é tipo, de formas diferentes. E eu sou formado em design, me formei em design em 2011 e trabalho com ilustração desde 2012. Então, já trabalhei com storyboard, já trabalhei com animação, eu trabalhei na cerimônia das Olimpíadas também, como storyboarder, e muitas outras coisas de quadrinhos. Eu vou apresentar um pouco desses trabalhos aqui também para vocês. Eu vou passar um pouco rápido, talvez, porque eu quero muito mais da interação de vocês do que do meu fala-fala aqui, que eu quero também estar aí respondendo perguntas e falando um pouco, trazendo esses questionamentos. Eu quero que vocês tragam os questionamentos de vocês também sobre os assuntos que eu vou falar aqui. Então, vou começar com a minha história, contando dos meus quadrinhos e como eu comecei a colecionar os meus desenhos que eu fazia lá nos meus 9, 10 anos ali. Eu fazia histórias em quadrinhos, no lápis de cor, canetinha, fazia encadernado e fazia para mim. Então era uma coisa que eu gostaria muito de ter mais. Eu nunca tive essas condições de ser um colecionador de quadrinhos e logo eu fazia os meus quadrinhos do jeito que eu gostaria que fossem os quadrinhos. Então ali também tinha os personagens que se pareciam comigo, que ou falava dos meus amigos, eu falava do meu entorno. Então sempre foi falar um pouco do meu dia a dia, das coisas que eu fazia, dos desenhos que eu gostava. Então eu fui trabalhando muito com isso durante muitos anos e até me formar, até minha mãe ter colocado na minha cabeça que desenho industrial juntava as duas coisas que eu preciso nesse menino, que é desenho, que ele gosta, e indústria, não é mesmo? Que aí a indústria traz aí o trabalho e o dinheiro para essa criança. Então minha mãe pensava isso, ela me botou na minha cabeça que desenho industrial era
o lugar para onde eu deveria ir, e acabei que me encontrei bastante no desenho industrial, que hoje é mais conhecido como design. E trabalhei muito com os quadrinhos através da internet. Eu comecei a publicar essas histórias em webcomics. Então, no meu site, alvaz.com.br, depois eu vou deixar todos os links e informações, tem tudo lá, então é mais fácil de achar. Então, vou passar mais por alto. Eu publiquei 2 quadrinhos através de financiamento coletivo, um chamado A Vida de Alvaz e o outro 5 Estágios. E os 2 são sobre histórias do meu cotidiano. Então, eu fazia ilustrações e coisas relacionadas ao meu dia a dia. Então, tem histórias diversas, de histórias de casal, viagens da minha cabeça e coisas mais irônicas, relacionadas à política, relacionadas à animação, e todo o universo da cultura pop também. E os 5 estágios, ele é mais focado nas histórias do dia a dia, mas sempre separado em 5 partes. Então, são coisas que vão escalando, né? Como 5 estágios da postura ali. Então, são situações que geralmente elas vão tendo uma escalada nas tirinhas. Esse formato de tirinhas, de uma página só, contando alguma história específica. Então, são esses 2 quadrinhos que eu acabei publicando de maneira independente. E tenho eles aí até hoje, carrego em eventos e tudo mais, não agora, nesse momento pandêmico muito louco, mas ainda vendo online e trabalho com esses quadrinhos. Eu me desenvolvi bastante trabalhando com aquarela também, então sempre pensando nessa questão dos personagens e como eu gostaria que esses personagens fossem tratados, e pegando figuras famosas e transportando para esse universo também, trazendo como eu gostaria que os personagens fossem. Então, era sempre a minha versão desses grandes personagens, dessas ideias. Então, isso é parte do meu trabalho, trabalhar com aquarela e nanquim, além de trabalhar com pintura digital também. Então, teve a época que eu comecei a entrar mais nos estudos sobre afrofuturismo também, então a ficção científica sempre foi um fascínio muito grande para mim, e quando, um pouco antes ali do Pantera Negra, né, vir para o cinema e tal, e afrofuturismo ser uma palavra, hoje é uma hashtag super famosa, né, eu comecei a estudar o que seria esse futuro relacionado a essa afrocentricidade, né, e como se pensaria num futuro onde os negros são uma grande potência. E isso fez muito parte do meu trabalho nos últimos anos, e pensando isso e adaptando essas maneiras também de pensar, fugindo um pouco do olhar eurocêntrico. Essas artes foi uma série que eu fiz também relacionada ao Kwanzaa. O Kwanzaa, ele é conhecido como o Natal africano, mas ele não tem nada a ver com o Natal, a não ser que acontece ali no final do ano, né? Então, a última semana do ano, até dia 1º de janeiro, é celebrado nos Estados Unidos e em alguns outros países da diáspora, esse Natal africano, que seria uma grande celebração de uma semana, onde cada dia da semana tem um princípio específico relacionado a filosofias africanas. E quando eu fui entender um pouco isso, eu fazia muitos cartões de final de ano, e aí eu fazia cartões de boas festas, porque eu não queria relacionar muito somente ao Natal, né, como uma festividade, e aí eu envio esses cartões para meus amigos mais próximos. E eu queria trazer essa questão também, que eu já estava pensando, será que existe alguma celebração que eu consiga abranger um pouco mais esse lado? E o Kwanzaa se encaixou perfeitamente quando eu conseguia trazer a filosofia africana num princípio muito mais aberto, muito mais diversificado, que não está ligado necessariamente a uma religião, mas está ligado a princípios relacionados à criatividade, objetivo, cooperativa de economia. Então, são coisas que fazem parte de princípios africanos, e foi criado nos Estados Unidos após um distúrbio, onde um garoto negro foi morto nos anos 70, e causou um caos na cidade de Watts. Vale muito a pena procurar saber sobre o Kwanzaa, porque ele vem para tentar reestruturar essa população, e isso não é algo que deixou de acontecer desde então, né? Então, são eventos recorrentes, não só nos Estados Unidos,
mas esses grandes eventos de violência causam esses outros movimentos também, como o nascimento de celebrações para tentar reunir o povo de novo. Então, no caso, o povo africano dos Estados Unidos, afro-americano. E aí, essa série também foi uma série de ilustrações em nanquim aguado que eu fiz para os adinkras. Estão tentando pensar nos símbolos adinkras, que são símbolos do povo Akan, um povo africano. E são símbolos bastante famosos, inclusive, em vários movimentos, que trazem também filosofia junto deles. Então, tem livros de diversos símbolos, são estudos feitos há bastante tempo. E eu queria trazer essa ideia de juntar personagens futuristas, mulheres poderosas, com essa tecnologia super avançada, com esses símbolos, e relacionando também um pouco com o que esses símbolos significam. Então, fiz essa série de ilustrações, também tem mais delas disponibilizadas no meu site, também trazendo não só os grafismos, os símbolos, mas também essa ideia desse empoderamento. Então, foi uma coisa que eu fui acrescentando no meu trabalho e fazendo ele combinar ainda mais comigo. Então, não é algo que eu fiz pensando em uma linha específica de sucesso ou de hashtag, nem nada, mas eu queria que esse trabalho conversasse com o que eu estava pensando, com o que eu estava evoluindo nessa questão de pensar na produção de uma produção de conteúdo mais afrocentrada do que europeizada, como a gente já está acostumado a ver, e normalizar, né, nossa forma de consumo. Então, em 2013, também comecei a fazer a Black Wonder, que seria a versão brasileira da Mulher Maravilha. Então, virou uma tradição que a cada 2 anos eu refaço essa personagem, refaço a ilustração, quando o meu traço vai modificando. Então, eu fui atualizando essa personagem. Também trazendo a ideia da Mulher Maravilha, que é uma coisa muito muito louca, se você for parar para pensar na construção da personagem, né? Porque ela é uma personagem que tem essa origem ateniense, mas só que ela usa em suas indumentárias relacionadas à bandeira dos Estados Unidos. E como é que isso se dá nesse ponto de vista criativo, né? Que eles forçam essa barra ali de que uma deusa ateniense vai ter tudo a ver você usar símbolos e estrelas no seu uniforme como se fosse pertencente aos Estados Unidos. E aí, na última versão que eu fiz da personagem, eu decidi dar um nome para ela e fui perguntando para as pessoas, através das redes sociais, qual seria o melhor nome para a personagem. E a maior parte dos nomes que eu recebi foram Maria e Marielle. Então, eu decidi transformar a personagem dar um nome para ela de Maria Marielle, que cria um pouco desse paralelo até com o MM da Mulher Maravilha, no caso, em português, né? Então, a ideia de mudar esse nome já era uma coisa que eu estava pensando e precisava também que as pessoas me dessem qual era a vontade da galera nesse momento. Então, Maria Marielle se tornou a Mulher Maravilha brasileira. E não é para ser a Marielle, mas sim essa versão da Mulher Maravilha, trazendo esses símbolos e trazendo um pouco dessa reflexão do quanto nós nos inspiramos e como isso nos impacta, né? Algumas imagens... essa questão toda da comunicação, ela é muito focada em imagem. Então, esse processo imagético, o impacto que essas imagens causam, ele é muito mais grandioso do que, às vezes, o seu próprio conteúdo, né? Então, você ter essa versão brasileira da Mulher Maravilha já traz um impacto por si só, sem você saber o que está por trás daquilo, né? Então, o impacto da imagem, de um pôster, dessa imagem que você coloca de decoração na sua casa, esse impacto nas crianças, principalmente, que vão buscar suas referências ali, quando vão assistir filmes, jogar videogame, quando elas vão consumir esse conteúdo,
a gente, na nossa vida, tenta buscar essas referências. Eu cresci sem essas referências, eu cresci sem em me entender como parte das animações que eu assistia, dos filmes, e isso vai me impactando através do meu trabalho, e eu vou transformando isso dentro da minha evolução também, desse processo que até hoje estamos aí, e ficarei para sempre nesse processo de entender quais seriam as melhores formas de tratar isso, de cuidar desse lugar da imagem, né, desses impactos. Aí a Capitã Marvel, que hoje está sendo até um pouco mais conhecida por conta da série da Disney Plus agora, o WandaVision, trazendo a Mônica Rambeau, e eu fiz essa ilustração na época do filme da Capitã Marvel, né, quando eu fui descobri que ia ter um filme da Capitã Marvel, eu lembrei que existia essa versão negra da Capitã Marvel, e foi a primeira versão dela nos quadrinhos. E ela, como uma mulher negra, uma das poucas personagens negras nesse mercado, e isso foi um fator muito importante, né? Essa foi um momento muito importante para esse universo dos quadrinhos, então ela trazia também esses estereótipos do Blaxploitation e tal. E pensei, pô, vou pegar exatamente essa pose da Capitã Marvel loira, mais atual, e fazer uma versão que eu gostaria de ver no cinema, a versão da Capitã Marvel da Mônica Rambeau, e você pegar todo esse ponto muito mais fora da curva, né, do que o cinema costuma a fazer. Então, sempre que eu estava criando essas ilustrações, eu ia partindo desse princípio. E se fosse o contrário? E se fosse diferente? E se a gente pensasse um pouco mais em toda essa criação dessa personagem? Será que faz sentido mesmo você começar com a personagem nos cinemas, tratando ela como essa mulher loira que entra numa zona de conforto muito significativa para dentro desse mercado? E não que o filme da Capitã Marvel seja ruim, eu acho que ainda assim ele é um marco. Nós temos problemas de representatividade em várias instâncias, né? Não só da representatividade negra, mas indígena, das mulheres, e isso, claro, que causa seu impacto. E quando eu vou produzir isso, eu vou pensando nessas coisas, né? É uma coisa que para mim é inevitável. Eu não consigo fazer só uma ilustração por fazer a ilustração. Então, ela vai trazendo essa carga junto também. Isso é muito importante para a construção dessas ilustrações. Então, eu estou apresentando para vocês o meu trabalho, né? E minha forma de pensar através disso. É como eu vou me expressar e vou pegar esses pensamentos e colocar eles dentro dessa arte. Então, aí eu vou na época do Pantera Negra também, fui fazendo várias ilustrações relacionadas a isso, e fui pensar ali na Tempestade como essa personagem que poderia parar o martelo do Thor com o dedo. Ela faz isso nos quadrinhos? Não faz, mas para mim eu gostaria que ela fizesse. Eu gostaria que, inclusive, ela teve um confronto dela com o Thor e ela perde, mas para mim ela ganha. Então eu coloco ela ali como essa personagem mais poderosa e tentando pensar essa perspectiva um pouco mais abrangente para ela. O Pantera Negra é esse ponto de virada para mim. Eu quero falar um pouco mais dele mais para frente, porque é muito o que eu gostaria que fosse há muito tempo. Então, quando eu comecei a acompanhar a produção, entender o que viria por ali, a Marvel Studios, é claro, entrou nesse processo bastante confortável também. Depois de 10 anos de processo no cinema, eles vão lá e lançam Pantera Negra como um live action, trazendo toda a questão da representatividade junto, é inevitável, e eles fazem isso muito bem, mas depois de muito tempo já de mercado consolidado. Então, o Pantera Negra ele vem com esse ponto fora da curva, trazendo um filme bilionário, mas trazendo também essas questões de como o mercado tem um mercado que precisa disso. Então, o capitalismo traz esses sentimentos de necessidades que às vezes não é exatamente o que as pessoas precisam, mas é um movimento que elas querem, porque o capitalismo quer que elas queiram. É um movimento muito louco pensar essas coisas, porque ao mesmo tempo que é importante,
ele também é confortável para uma empresa, porque é um produto, e é um produto que faz parte de um processo de compra e venda, né? Então, assim, as pessoas não estão fazendo isso pensando na representatividade, sendo muito bondosas e fazendo isso do fundo dos seus corações. Não é nada a ver com isso, e tem muito mais a ver com essa relação de mercado e essa relação de entender que existem pessoas gastando muito nesse caminho também, e isso faz mudar, isso faz a curva, as coisas no mercado começarem a se mexer. Não a vontade das pessoas, mas a vontade do mercado. E esse é um dos grandes problemas que, inclusive, esses estudos sobre o colonialismo deveriam pensar melhor, porque a gente está falando de mercado e está falando das pessoas, e a relação das pessoas com esse mercado de consumo. E aí, Pantera Negra eu pirei, porque faz todo sentido, e eu acho que as pessoas têm que pirar mesmo, porque é uma obra incrível, apesar de todas essas questões que eu vou comentar mais para frente. E aí eu costumo fazer uns fanarts, né, essas artes de fã, que estão relacionadas a e se eu fizesse esse personagem do zero? Eu gosto de pensar alguns personagens e pegar meio que uma coluna central e mudar várias questões dentro desse personagem, trazendo ele um pouco mais próximo de mim. E na época ali do Homem-Aranha, no Aranhaverso, né, a animação da Sony, eu fui pirar em uma mulher-aranha do Rio de Janeiro, e como seria essa personagem, uma menina genial, incrível, que traz ali toda uma questão de ser não só ser uma mulher, mas ela ser uma menina gênio. Então ela já está ali nos seus 18 anos, já chegando num doutorado. Então, assim, ela é ponto fora da curva. Vale lembrar que nos super-heróis isso acontece bastante, né? E não é algo incomum. Então, você trabalhar os gênios dentro desse caminho, minha ideia era trabalhar um gênio como uma menina funkeira da favela. Então, pegar a ideia do Homem-Aranha, e ainda mais nessa questão do Homem-Aranha no Aranhaverso, que trata de universos paralelos, e tratar isso totalmente voltado para vamos reformular isso tudo, repensar. E a própria animação, ela dá esse aspecto ao trazer até um Homem-Aranha negro, né? Então já traz esse aspecto de vários universos de Homem-Aranha se encontrando, e eu fui pensar nesse outro universo ali, onde trazendo essa menina funkeira genial. Então, também pensando em fugir, né, desses estereótipos todos, sem trazer essas questões também voltadas a um certo sofrimento, e essa construção do personagem que às vezes tratam coisas de maneira muito superficial, só para trazer um gancho de grande desenvolvimento na base do sofrimento, principalmente quando se fala de personagens negros no cinema. E isso encanta muito as pessoas, porque nós, ainda mais nós, brasileiros, né, somos criados aqui muito nessa base da sofrência, né? Então, essa coisa desse movimento todo nos encanta muito, e não deveria encantar tanto. Deveríamos pensar um pouco mais do porquê que esse sofrimento nas novelas, principalmente de personagens negros no cinema, por que isso é tão edificante? Por que isso parece ser tão mais empoderador do que a pessoa ser só uma pessoa genial, incrível, fantástica. Então, existem esses movimentos agradam não só os brancos, mas também os negros, por estarem dentro desse sistema, onde é só o que a gente vê, né? É o que é mais comum de se ver em todas as mídias. E aqui é onde eu vou tratar exatamente desse ponto de reformulação geral e mostrar para vocês um passo a passo desse projeto que eu fiz. Eu não vou mostrar todo, no meu site ele está lá, tem mais frames e mais ideias que eu fui fazendo no decorrer dos anos, que era olhar para She-Ra e as Princesas do Poder. É uma animação maravilhosa. Se você tem aí, de repente, preconceito porque é algo infantil, ou porque é algo muito bobinho e tal, eu recomendo muito que vocês assistam, porque é uma animação incrível da DreamWorks, trazendo a reformulação já aí
da She-Ra, personagem famosa dos anos 80, a irmã do He-Man, né, que é a famosa irmã do He-Man, né, você já tem problemas na base estrutural toda da coisa, e revoltou muitos fãs, inclusive, essa animação, porque trouxe a She-Ra mais bobinha, não era tão sexualizada, então, assim, nossa, os fãs, homens principalmente, brancos, dos anos 80, odiaram profundamente a nova versão da She-Ra, e eu amei, eu acho que é incrível, e todo mundo deveria assistir, junto com as crianças, junto todo mundo, adulto, criança, todo mundo junto, velho, todo mundo, porque é fantástico. Só que eles também abrem essa possibilidade de ter outros mundos e outras possibilidades. Eu pensei, pô, eu vou fazer a minha versão da She-Ra e vamos zerar a She-Ra, trazer os elementos dela para reformular essa personagem aí, levando ela para uma espécie de um outro planeta que seria inspirado aí no Egito. Então, é um planeta futurista. A minha ideia foi criar um planeta futurista, onde o Egito ele é meio que a base da inspiração para a criação do planeta, mas não quer dizer que é o Egito, seria um planeta inspirado na mitologia e na cultura egípcia. E a personagem principal se chamaria Cleópatra e tal, então a ideia era reformular os personagens, pegar cada personagem e o personagem da She-Ra nova e tratar ele numa nova versão. Então trazer essa nova ideia com esse ponto de inspiração focado no Egito, focado na África, então sendo um princípio ali mais afrocentrado na criação de uma animação do zero inspirada em outra animação. Então é para realmente estudar o produto, né? Então a ideia era fazer esses movimentos e trazer as referências também desses personagens. E aí, nesse caso, por exemplo, o arqueiro, nós temos na história os arqueiros, os melhores arqueiros do mundo, inclusive, eram egípcios. E é uma coisa que às vezes passa despercebido, mas é um elemento de poder. O arco e flecha é um elemento de poder muito forte no Egito Antigo. E, inclusive, faraós usando arco e flecha, isso era bastante comum em gravuras egípcias e tal. E fora os outros lugares, como o exército núbio e outros lugares que usam arco e flecha, e tem os melhores arqueiros da história ali, tendo usado esse elemento. Então tem um arqueiro na She-Ra, eu trouxe esses elementos para inspirar um novo arqueiro, né? E aí a cintilante, trazendo também os personagens, depois você vai ver no site, os personagens, eles têm os nomes também estão ligados a deuses egípcios ou alguma personalidade importante do Egito Antigo. E as referências sempre buscando direto nessas personagens. Então, o estudo de você sair desse lugar comum, né? De ficar incomodado em ver algumas coisas que o próprio Egito, existe esse questionamento se o Egito é negro. Isso existe na universidade, inclusive, até hoje. Então, é estranho, para mim é estranho até falar isso, mas o Egito fica na África e as pessoas, a maior parte das pessoas que vivem lá são negras e sempre foram. E as imagens explicam isso nas próprias imagens egípcias antigas. Você vê cabelo, você vê formatos, você vê cores. Hoje em dia você vê até as cores, e ainda assim é algo difícil de cair a ficha para muitas pessoas. E aí, buscando essas referências, eu fui lá criando esses personagens aí para criar a She-Ra e o Poder do Nilo, que é essa outra versão da She-Ra. Então, essa é a forma de pensar, né? Essa é a forma de trazer esses personagens para um outro prisma, de uma outra perspectiva de criação. E, pô, se eu vou fazer do zero, se eu vou reformular o personagem, por que não pensar dessa forma também, sabe? Por que não só pensar em trazer uma nova roupagem, se trazer uma nova roupagem total? É uma forma de pensar e foi um exercício criativo bem legal. E aqui eu vou apresentar para vocês o projeto Folclore BR, que é um outro projeto que eu iniciei em 2013, mas eu me intensifiquei nos estudos do projeto em 2017.
Então é onde eu vou começar com lives e conteúdos, podcasts e vídeos na internet. Hoje o projeto Folclore BR ele é um projeto à parte meu, criado por mim e organizado por mim inteiramente. Então hoje eu tenho a ajuda dos meus amigos que estão pesquisadores relacionados a folclore e cultura popular também, e eles me ajudam através desse projeto, que é um projeto que eu criei despretensiosamente, tentando pensar nas criaturas e personagens do folclore brasileiro em uma versão sombria. Eu queria fazer uma coisa maligna, esqueça Monteiro Lobato, essa coisa do mal é o folclore de verdade. Hoje eu acho essa visão meio grotesca, não gosto, eu acho, se eu voltasse para mim mesmo em 2013, eu talvez me agredisse, porque é um equívoco muito grande imaginar que folclore é só isso. E quando eu fui começar a pesquisar, eu fui me aprofundando e entendendo que folclore é uma coisa gigantesca, que não só está ligado a mitos e lendas, mas também está ligado à música, à dança e a diversas outras coisas da nossa cultura que fazem parte de festas populares, gírias, e que fazem parte dessa cultura popular e que a gente fica muito focado na infância, relacionado aos mitos e lendas, né? O folclore ele é muito mal ensinado, muito mal entendido hoje, inclusive, e diversas das discussões que existem em torno do folclore estão muito geradas em torno da falta de entendimento dessa palavra, isso é muito grave. E o projeto Folclore BR é justamente para problematizar tudo isso e trazer isso para um lance mais de você falar não só desse ensino do conceito folclore em si, mas dessa indústria do entretenimento que a gente vive hoje, essa indústria cultural, e como o folclore faz parte dela e como a gente pode trabalhar melhor isso. Isso é uma das grandes problemáticas que a gente vem trabalhando. Em 2017, eu começo uma série de cartazes trabalhando justamente nesse paralelo de falar da cultura pop, esses grandes cartazes de animações famosas, e trazer ali essa versão brasileira, né, inspirada no folclore e tudo mais. Então, novamente, eu vou fazendo aquele exercício que eu contei aqui para vocês, como vou pensando o personagem. Então, vou trazendo quase o lado oposto, né? É quase botar o personagem e inverter a ideia toda da personagem, mas trazendo sinopses e conceitos que eu estou trabalhando para histórias em quadrinhos futuramente. Então, assim, eu ainda estou com isso meio em processo, mas tantas coisas acontecem que eles estão ainda engavetados. Mas a ideia é trabalhar isso mais para frente. Então, eu vou trazendo essas cartazes de animações famosas para trazer justamente esse lugar do... Eu já vi isso em algum lugar, porque quando eu compartilhei das primeiras vezes, eu não compartilhei com essa imagem do lado. Então as pessoas já vinham nessa ilustração pensando, pô, cara, isso aí vai lançar, é muito interessante, pô, as pessoas gostam sem saber o porquê que elas gostam, às vezes, disso, ou porquê que elas gostam dessas imagens. E as imagens, elas são justamente posicionadas e trabalhadas da mesma forma para trazer essa similaridade e esse buscar dentro das pessoas algo que elas já se interessam e trazer isso para o olhar para esse projeto do Folclore BR, para trazer esse olhar para dentro do projeto e a pessoa conseguir fazer uma grande armadilha aí, ó, de tipo, vem discutir folclore aqui, vem falar com a gente também, descobrir que é muito mais do que mitos e lendas. E aí eu fui trabalhando nessa série de cartazes, foram 6 cartazes no geral, e no final eu fui fazer ali a junção de todas as personagens, meio que fazendo Vingadores do Folclore. Eu não podia deixar de fazer essa piadinha, porque é algo que está muito ligado à nossa relação de consumo das coisas. Assim. Nós estamos ligados muito a isso, e você vê isso acontecer, causa um efeito dentro de você que já consome aquilo. E os efeitos são adversos, e eu fui colecionando essas reações até para fazer parte de uma base de estudos de como
o brasileiro trata essa cultura do entretenimento e essa cultura pop e todo esse universo e o entendimento do brasileiro com sua própria cultura, que é algo bastante problemático. Nós somos temos uma cultura muito rica, mas ao mesmo tempo uma cultura muito mal ensinada e muito centralizada, principalmente no Sudeste. Eu sou do Sudeste, acho que eu não me apresentei como essa parte. Eu nasci no Rio de Janeiro, hoje eu vivo em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e sei desse movimento, e consigo ver através dos eventos também, e de conversa com as pessoas, o quanto existe essa necessidade, e essa necessidade, ela tá um pouco esquisita, tá meio confusa, é como se as pessoas muitas vezes buscassem nessas produções alguma coisa que elas já viram. Então, existe essa cisma com o filme brasileiro também, né? Essa síndrome do vira-lata e todas essas questões que a gente olha o filme brasileiro com o pé atrás, com uma coisa do, não sei se vai ser tão bom. E até a galera do Choque de Cultura faz a brincadeira de que o filme brasileiro não é o filme normal, que é o filme normal, é o filme hollywoodiano. E isso é muito louco pensar como as pessoas imaginam isso. Isso faz parte da nossa cultura, pensar que o cinema estadunidense é o cinema de verdade. E a gente esquece da pluralidade das questões relacionadas à própria arte, né? E isso não é ensinado, não é passado nas escolas, não é ensinado dentro dos nossos lares também, que às vezes a gente bota muita culpa nas escolas e nas universidades, e quando a gente tem um lar onde nós não fomentamos esse tipo de consumo de materiais, assim, de coisas mais ligadas ao nacional ou a essas questões de problematizar esses pontos também. É muito importante ter isso já desde a base, e a gente não tem. O Folclore BR se expande, ele vai para o evento virtual chamado Folclore BR Somando Visões, onde eu reúno visões diversas relacionadas à cultura popular, ao folclore, a galera que adapta quadrinhos, cinema, música, e tudo relacionado a esse universo, não só o universo pop, mas o universo também da cultura popular, para conversar sobre isso e comunicar um pouco com essa questão da internet, né? E como nós temos na internet aí um movimento quase à parte dessa cultura popular digital, e como isso é importante a gente falar mais disso, de tentar entender a nossa identidade no meio disso, né? Que muitas pessoas vêm até nós com essa dúvida do que é ser brasileiro, se tudo é apropriação cultural. Oh, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu deveria estar fazendo isso ou não? E o Somando Visões é um desses projetos que está aí desde 2017, anualmente, em agosto, trazendo uma série de palestras e conteúdos de debate relacionados a folclore. E aí, 2018, 2019, vou ali, continuo produzindo, já ligando também o folclore e as questões da cultura popular ao meme, e que é uma das ferramentas muito importantes e pouco trabalhadas ainda como uma ferramenta de comunicação. Eu acho muito necessário a gente pensar no meme, no humor, como uma forma de comunicação, mas como uma forma de comunicação positiva, uma forma de comunicação boa, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso sem fazer piada, escárnio, com a cultura dos outros, com o sagrado dos outros também? E aí o folclore está sempre se transformando, né? Acho que vale também lembrar o que é folclore, né? Que essa sabedoria do povo, ela não é só ligada, não é uma sabedoria homogênea, genérica, ela é uma sabedoria multicultural que passa por essas questões de nós, o Brasil, somos um cruzamento, né? Dessas culturas de diversos povos aqui, muito mal trabalhada, muito mal entendido, é um universo onde nós precisamos ter um diálogo muito forte e que hoje parece estarem correndo em lados contrários, como se cada grupo étnico e grupo social do país corresse o seu próprio rolê. E a gente deveria estar conversando isso junto, debatendo, quebrando pau, mas junto, num debate de construção e entendimento de que existem diversos sincretismos e formas culturais que criaram uma espécie de simbiose, né? E é muito importante pensar isso junto dessas questões coloniais também, que a gente peca totalmente em fazer. E no Folclore BR eu tento trazer um pouco desses debates, trazer um pouco dessas polêmicas, que não deveriam ser polêmicas,
e através de ilustrações, mas de debates, de podcasts, de lives, vídeos, conteúdos, Instagram, YouTube, TikTok e tudo mais. Não conseguiu estar em todas as redes sociais também, não consigo ser tão abrangente assim, mas qualquer lugar que você procurar Folclore BR lá, e o meu nome, provavelmente você vai achar o projeto. E 2020, eu venho ali com um outro marco, onde o Estúdio Vivarte vem até mim, uma proposta muito ousada de tentar fazer um curta de animação 3D relacionado a folclore. Então, eu sou Caipora, Menina Poder das Matas, chega em agosto de 2020 no financiamento coletivo e nós conseguimos aí mais de 900 apoiadores na Catarse e teremos aí, em breve, uma animação com uma protagonista negra, com as histórias do folclore, trazendo essa narrativa, trazendo esse ponto de vista que tanto falamos aí durante tantos anos no Folclore BR. Então, a ideia também ali é amplificar através de um curta de animação. Então, eu sei a importância disso, eu sei o quanto isso ainda precisa ser trabalhado. E agora, atualmente, né, a gente acabou aí de escolher a voz original da Luana, que é a personagem principal, né? A Luana, essa personagem principal que vai ter as suas aventuras ali nesse curta. Depois eu peço para vocês buscarem também. A voz, fizemos uma busca por voz original, pensando também em uma mulher negra para fazer a dublagem ali, a voz original da personagem. E essa semana agora a gente acabou de escolher e vai fazer o anúncio oficial nesse domingo de quem será a voz de Luana e como esse processo foi tão grandioso, tão legal para a gente de trabalhar e buscar essas vozes, não só profissionais, mas não profissionais também. Abrimos isso, a possibilidade para todo o Brasil, né? Recebemos mais de 240 inscrições para ser a voz da Luana, e foi um processo fantástico de aprendizado. Aí tem os podcasts do Folclore BR, você pode encontrar ele através do Spotify, do Deezer, iTunes, todos os outros lugares que você encontra podcast aí, você consegue botar lá Folclore BR e encontrar a gente também nesses debates aí, e também em formato de áudio. Aí eu quero trazer aqui, eu quero que vocês anotem todas essas questões que podem estar na cabeça de vocês aí, para a gente fazer essa rodada de perguntas, e eu vou passar aqui rapidamente, eu quero voltar até um pouco melhor nisso depois, mas nessa sensação de representatividade na indústria cultural do entretenimento. O que a gente trata hoje em dia como representatividade muitas vezes está ligado a uma sensação, a uma forma de como nós consumimos, e nem percebemos que isso, na verdade, não é tão focado na representatividade assim, mas mais focado no mercado. Nós temos obras que são divulgadas e trabalhadas no cinema. O meu foco aqui, principalmente, vai ser cinema e TV, mas isso também acontece nos quadrinhos, também acontece na literatura, de forma geral, em outras formas de entretenimento, teatro e tudo mais. Existem também esses entraves e coisas que são problemáticas até hoje nessa questão da representatividade, né? O Blade, né, o vampiro, o caçador de vampiros, e a Princesa e o Sapo, à primeira vista parecem ser bons pontos de representatividade. Blade sempre volta ali quando as pessoas falam de Pantera Negra, mas já existia Blade antes desse super-herói negro, também existia lá nos anos 90, 1998, Blade. Aí você vai olhar o Blade na sua estrutura de produção, você percebe que o próprio Wesley Snipes era uma minoria negra dentro da própria produção, onde o diretor é branco, o roteirista, os atores e tudo mais. Super representatividade, Blade, mas é importante ainda assim ter um homem negro na capa de um filme grande, é muito importante. Isso é um impacto, esse impacto é um outro impacto. E isso aí, claro, é muito importante. A Princesa e o Sapo também, que à primeira vista é muito legal, é uma animação com uma menina negra, mas traz dentro da sua narrativa uma série de questões, como a própria questão da história dela e como ela passa a maior parte do filme como um sapo.
Então, e essa questão, ela tem muito a ver com esse tempo de tela do negro e como isso chega nesse público, né? Esse tempo de tela de personagens negros pode ser ainda muito estranho para vender esse produto, né? Então, são grandes pontos de representatividade, ao mesmo tempo que não tanto. Então, é muito importante pensar. Aqui, como contraponto dessas duas produções, hoje em dia nós temos um tratamento um pouco mais avançado no sentido de trazer essas produções, entregando elas para as pessoas negras produzirem essas produções. Aí você tem uma outra perspectiva disso tudo. Os vampiros no Bronx, ou vampiros versus o Bronx, na Netflix você tem ali uma versão dos vampiros, onde eles são brancos e sanguessugas do mercado imobiliário no Bronx. Isso é muito legal, fazendo esses paralelos, eles são vampiros mesmos, e eles têm toda essa questão de serem os sanguessugas ali do mercado local. O Super Choque essa figura que ficou muito famosa também, principalmente no Brasil, onde você tem um personagem que traz as suas questões afrocentradas para dentro da narrativa da animação. Isso porque também você tem pessoas negras já envolvidas nesse processo de consultoria, de direção e de produção também. Deuses do Egito, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um filme que é bastante emblemático nesse sentido, porque ele simplesmente traz deuses do Egito brancos, de olhos azuis. É aquilo que eu estava falando do Egito. Ainda existe, esse filme é de 2016, e em 2016 as pessoas achavam que isso era uma puta boa ideia, assim, olha, nossa, deve ser incrível. Coincidentemente, o que seria o Pantera Negra hoje, né, o Chadwick Boseman, faz participação nesse filme como um dos deuses, mas ele é a minoria no filme, e hoje ele ficou aí eternizado como Pantera Negra, né? Que coisa irônica. O diretor do filme já pediu desculpas N vezes, se arrepende, da equipe se arrepende de ter participado, hoje todo mundo se arrepende de tudo, e o filme, ele é um grande exemplo, que você consegue olhar e fazer, eu conseguiria ficar aqui horas fazendo uma análise só desse cartaz, por exemplo, só dessa divulgação, como isso remete, por exemplo, a novelas que são sendo produzidas hoje aí, por exemplo, em Rede Record da vida, onde o Egito está lá branco, e dá dinheiro? Claro que dá dinheiro. Aqui nós temos a bilheteria que ultrapassou o seu próprio orçamento, ou seja, o filme se pagou e deu dinheiro em 2016. Claro que é sucesso, claro que dá certo, e claro que o mercado está pouco se lixando para essa questão da representatividade, e tanto assim, né? O mercado ainda funciona, a coisa ainda roda, as coisas já rodam e ainda giram. E, nossa, eu poderia ficar muitas horas falando de Deus do Egito, mas se vocês não assistiram, tem na Netflix, se prepara e vá lá. Mas aí, em contraponto também, eu trago aqui o Deuses Americanos, uma série da Amazon Prime, hoje ela é distribuída pela Amazon Prime no Brasil, e atualmente, inclusive na temporada atual, estão trazendo os orixás para essa versão dos orixás para esses deuses americanos. Eles trazem diversos deuses, inclusive Jesus no meio dessa galera, e diversas versões desses deuses e dessas figuras do mundo todo, onde elas vão para os Estados Unidos ali e renascem nos Estados Unidos, com outras versões, outras histórias. Então, vale muito a pena olhar para esse olhar e como as coisas foram tratadas. Na segunda temporada tivemos a saída de um personagem muito importante, o personagem que está na direita, que era o Orlando Jones, que fez parte do roteiro também, e saiu porque foi retirado, na verdade, porque ele estava talvez dando pensamentos um pouco complicados aí para a população negra dos Estados Unidos. Isso, segundo os produtores da série, isso causou uma série de complicações, de como assim, que pensamentos são esses que preocupa tanto essas pessoas, e vale a pena também procurar essa história. O Orlando Jones é maravilhoso, ele fala muito bem sobre o que aconteceu.
Pantera Negra vem aí desse ponto fora da curva, então o impacto desses cartazes é muito fundamental, é um impacto bem poderoso, né? Você ter o impacto visual, ele ultrapassa muito qualquer coisa que o filme pudesse tratar. Então o filme ele vai sendo poderoso, mas o visual ele está muito à frente de qualquer coisa que o roteiro ou a narrativa poderia entregar quando você tem aquele fenômeno das pessoas indo na frente do cinema e olhando os cartazes maravilhadas, chorando, tirando fotos, as pessoas negras tendo essa sensação é algo muito raro, muito difícil, e ainda mais nesse universo de entretenimento tão grande, de super-heróis, de uma indústria bilionária. O filme fez bilhão e isso é muito importante, lógico, para movimentar todo esse mercado. Ao mesmo tempo que na China você tem esse movimento do apagamento dos personagens negros. Por quê? Porque não funciona. O impacto visual ele é muito fundamental para fazer as pessoas entrarem na sala do cinema. Na China existe um outro movimento onde eles entendem que personagens negros no ponto central dos cartazes não faz as pessoas entrarem tanto para as salas de cinema. Então eles fazem essas versões onde é mais palatável, né, para o olhar do chinês, que tem outras questões com toda essa problemática de representatividade. Isso é uma outra história, também poderia ficar horas tentando, falando sobre essas problemáticas, mas isso é o mercado. O mercado ele está procurando funcionar. E como ele faz essas coisas, e coisas que você, às vezes, não dê muito sentido, como tirar um único personagem negro do cartaz. Isso é muito estranho, é muito louco você pensar que isso aconteceu e aconteceu. Aconteceu no século passado, aconteceu há 30 anos atrás, 50? Não. Isso aconteceu há poucos anos atrás, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, você tem esse movimento e acontece até hoje. Então isso é muito importante da gente pensar nessa produção de conteúdo. Então aqui já cheguei no meu horário, vou dar só uma passada nessas últimas dicas aqui, que são dicas de série para vocês assistirem. A Cleópatra no Espaço está disponível na Globoplay. Lembra muito a ideia que eu mostrei para vocês lá. Eu não conhecia essa personagem e é muito interessante ver como eles constroem a narrativa. O Astronomy Club é uma série que infelizmente foi cancelada na Netflix, mas é uma série de sketches, então vale muito a pena assistir, porque são sketches de humor, tipo Porta dos Fundos. Então são vários sketchzinhos e eles trazem as problemáticas identitárias, raciais, para o centro da discussão, com humor e de uma forma muito genial, assim, vale muito a pena, é incômoda, é de você olhar e ficar com vergonha, mas é muito interessante como eles trazem essa narrativa. Algumas referências visuais minhas aqui, para finalizar, o Marcus Williams, conhecido na internet como Marcus The Visual, ele é um cara sensacional e faz essas coisas que eu gosto de ver e gosto de fazer também, que é reformular os personagens do zero, né? Repensar todos eles nessa perspectiva afrocentrada. E como seria se eu tivesse criado esse personagem? Se eu, pessoa negra, que está pensando nessa perspectiva afrocentrada, como seria criar esse personagem sem necessariamente atacar, né? Então eu estou fazendo aqui a minha versão. Como seria criar esse personagem do zero? E o Marcus Williams faz isso de uma maneira sensacional. O Mervyn Calda, ele é um artista 3D, faz artes incríveis também, então focada nessa questão também muito princesa Disney e tal, e é muito lindo ver como ele trabalha os cabelos, como ele trabalha os personagens, é uma referência muito legal, que vale a pena também buscar. A Geneva B é fantástica também, artista de Atlanta, nos Estados Unidos. Os trabalhos dela são embasbacantes, é muito lindo, pintura digital, de uma maneira espetacular. O Creative Soul é um estúdio de fotografia também do Atlanta, nos Estados Unidos, e eles fazem fotos com essa cara e essas indumentárias, e usando a maior parte das vezes crianças. E é lindo de morrer, os cabelos, a forma de produzir, e é um casal de pessoas negras
super carinhosos, é muito legal assistir as lives deles e como eles produzem as entrevistas, é uma galera que está super famosa também, ultimamente, e isso me inspira visualmente de uma maneira que cada fotografia, para mim, é uma ilustração pronta, é uma coisa linda de se inspirar e produzir, não só focado nessa questão do afrofuturismo também, que é um movimento muito importante, e trazendo ali toda essa pegada deles. E para finalizar, o Chico é baiano, aqui brasileiro, e tem uma arte de aquarela e nanquim que é fenomenal, vale muito a pena conhecer o trabalho do Chico. Ele é uma figura super, super carinhosa também, encontrar ele em evento é uma coisa maravilhosa, é um cara fabuloso, vale muito, 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 muito a pena conhecer o trabalho dele também. Então, é isso, passei 5 minutinhos aqui, num desespero, quase não respirando, mas eu vou voltar também aqui nos outros slides aqui, quando a gente estiver conversando, porque eu quero conversar. Nossa, Anderson, enquanto você termina dizendo que quer conversar, eu fico aqui sonhando, lembrando da minha infância, especialmente quando você começa lá no início, falando dos quadrinhos, né? E aí que junta o grafismo com os símbolos e conceito. E eu fiquei pensando, eu que sou da geração que via desenho de manhã na televisão aberta, e aí eu fiquei pensando nos teus quadrinhos na televisão, né, fazendo parte da minha formação enquanto pessoa, do meu imaginário, né, e eu definitivamente eu mergulhei e fiquei aqui sonhando, imaginando, e enfim, muitas coisas foram surgindo, e eu vou abrir agora para a turma, para o grupo, para a gente interagir, sonhar junto, dividir junto, partilhar junto. O chat está aberto, mas a gente vai deixar também, a gente indica também que os participantes abram seus microfones e suas telas para a gente partilhar um pouquinho disso junto, trazendo suas questões, não necessariamente perguntas, mas pensamentos que surgiram durante essa passagem aqui com o Anderson. Então, está aberto o nosso tempo de interação. Enquanto o pessoal vai... Porque nesse início tem um pouquinho de... As pessoas ficam acanhadas, né? Um pouco tímidas. E aí eu ia trazer uma questão, mas a Isabela fez uma consideração aqui no chat, Isabela Evaristo, e aí eu vou perguntar se a Isabela quer abrir o microfone, a tela, para trazer o comentário diretamente aqui, né, para gente. Isabela? Oi. Olá. Peraí, vou abrir o vídeo. Eu não sou dessas pessoas vergonhosas, não. Eu gosto de aparecer mesmo. Prazer. Gente, eu nunca sei pronunciar. Alvaz, prazer. Como eu coloquei aqui, já viu que o texto estava pronto, né? Que abriu o chat, eu já estava um textão, que eu realmente acompanho o seu trabalho há anos. Quando você falou que conseguiu trazer você, eu fiquei, gente, sério? Porque assim, acreditar, estava ansiosa para participar. Inclusive, estou no horário do meu estágio, dei uma leve fugidinha para estar aqui participando. Mas a minha mentora deixa, depois eu recupero aí o tempo. Não, só para dizer que, como eu escrevi aqui, que realmente, assim, eu acho seu trabalho incrível, incrível mesmo, e essa sua didática, esse seu jeito de falar aqui, apresentando essas narrativas mais antigas e também as contranarrativas, assim, foi sensacional, assim, agregou muito para mim, agregou muito para todo mundo que está aqui, né, principalmente a galera que é da área de comunicação, porque a gente trabalha, né, como eu falei ali, eu vou acabar repetindo o que eu falei, né, porque era o que estava na minha cabeça. A gente diretamente com a produção, né, de imagens, narrativas e tudo mais. Então, para a gente ter exemplos positivos, né, é muito importante. Já começando a partir de você, que é um super exemplo positivo de produção de imagens, assim, maravilhosas, né, através das suas ilustrações lindíssimas, talentosíssimo, e esses outros também que você trouxe para a gente, lindíssimos, né, Monique falou, né, que viajou na infância. Imagina se a gente tivesse
acesso, né, a esse tipo de conteúdo, quando a gente, né, era mais novo, era mais nova, minha autoestima seria outra, tenho certeza, né, a gente cresceria com outro tipo de pensamento, mas aí tem uma galera, assim, que nem você, que já vem fazendo esse trabalho aí, e a próxima geração já vai estar como? Abusada do jeito. E é isso, eu só vim mesmo para elogiar, sabe? Achei sensacional que você passou esse conteúdo para a gente, né? Tudo que você falou, as referências, tudo. Muito bom, né? Porque exemplo ruim a gente tem pra caramba. Agora, Com certeza. Referências positivas aí. E enquanto produtor, né, de conteúdo, assim, dessas coisas, a gente seguir nessa vibe também, de inovar com esse pensamento, um pensamento similar ao que você tem, ao que você apresentou aqui. Ah, pronto, era isso. Obrigado, gente. Pô, eu fico emocionado, assim, eu acho que tem sido tão difícil produzir, né, no meio dessa pandemia, essa loucura toda que a gente está vivendo, e pensar ainda mais sobre essa perspectiva de olhar o mercado, de olhar os movimentos, de olhar como as pessoas estão sendo representadas e querendo ser representadas. Isso causa tanto, assim, nessa nossa forma de produzir, que fica muito difícil você conseguir dar conta disso no meio desse processo todo tão difícil que a gente está vivendo, mas coisas assim me deixam mais radiante e entendendo que existe um micromovimento ali dando certo em algum lugar desse mundo. Muito obrigado, gente. Então, dando continuidade aqui, Isa, sempre incrível. O Alexandre colocou aqui no chat uma pergunta, que ele fala o seguinte: temos os quadrinhos da Turma da Mônica e temos o seu. Os seus quadrinhos estão no mercado consumidor, já fazem parte do mercado de quadrinhos das bancas de jornal? Ou ainda é um projeto seu colocar como quadrinhos da Comic? E aí, eu te passo para você respondê-lo, e aí o Alexandre também tem uma questão que ele vai abrir o microfone e a câmera para fazer direto. Tá, eu respondo essa ou depois? Isso, acho que você responde essa e aí a gente vai dando fluxo. Monique, tem uma pergunta. Depois que o Alexandre, que ele respondeu do chat, você já fez, ficou faltando a do Cláudio, aí você entra com a dele. Você não viu, pulou. Monique, essa pergunta foi eu que fiz. Cláudio? Então, deixa eu voltar aqui para a gente... Então, o Cláudio, a gente tem duas perguntas, certo? Isso, tem duas perguntas. A primeira pergunta é essa sobre se a tua produção já está nas bancas de jornais ou se ainda é um projeto. Uhum. E aí a gente tem, logo depois, uma segunda pergunta do Cláudio. Que a segunda pergunta, ele traz a seguinte questão. Quadrinhos na comunidade, viu Spider-Man. Você tem projeto para quadrinhos na comunidade do Rio de Janeiro? E o que você colocaria como ideia? Personagens da comunidade, da comunidade, super-heróis, heroínas, tramas e vilões? Explique pra gente. Aí ele coloca, né? E aí depois o Alexandre vai entrar direto. Perfeito. Eu trabalho de forma independente ainda, eu não trabalho direto com o mercado, em bancas e tal, então a minha forma de trabalho sempre foi de maneira independente, então indo em evento, botando o quadrinho embaixo do braço e vendendo para a galera. Hoje eu vendo de forma online também, então é a forma que eu me encontrei de conseguir dar vazão a esse material. É um material que eu produzi em 2016, então desde aí eu estou trabalhando com ele, produzindo e divulgando, mas eu pretendo continuar a trabalhar com isso ainda mais para frente, voltar a trabalhar com os quadrinhos também, porque é uma coisa que eu estou parado há bastante tempo, e a ideia é voltar a produzir quadrinhos e de repente entrar nesse mercado mais convencional também. Mas o mercado independente ainda é a principal forma ainda de produção e dar vazão a isso, ainda mais com financiamento coletivo, que ajuda bastante nesse sentido.
Sobre essa questão do quadrinho, mais na camada dos quadrinhos mais periféricos e produção de conteúdo periférica, eu sugeriria a vocês a procurarem o Capa Comics, que é uma galera, um grupo de quadrinistas que fazem um conteúdo maravilhoso focado aí na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, é uma galera que vai trazer a ideia de super-heróis e coisas para a Zona Oeste, falando da perspectiva deles, e é um movimento muito legal que eles fazem, que vale muito a pena apoiar e seguir e comprar também o conteúdo. Uma coisa que eu deixei de falar aqui é que parte dessa produção independente, produção também de conteúdo periférico, ela depende da nossa no nosso movimento em direção a ela. Se você quer que um produto desse tipo aconteça mais, você precisa mostrar isso para o mercado de alguma forma. E a principal forma de mostrar isso é consumindo, indo atrás desse mercado, indo atrás dessas pessoas, consumindo, fazendo o dinheiro rodar nesse núcleo, para que tenhamos mais coisas, porque é muito legal você ter um Pantera Negra chegando, mas para um Pantera Negra chegar, ele precisou de 10 anos de uma indústria bilionária, trilionária, fazendo um sucesso absurdo para que pudesse ter ali um chãozinho, para que ele pudesse existir de uma maneira mais confortável para essa empresa e não tivesse tantas problemáticas assim. Então, a gente não pode esperar um Pantera Negra acontecer por ano, isso não vai acontecer. A gente precisa ir atrás desse conteúdo, divulgar esse conteúdo, e principalmente se ele for nacional, onde nós temos uma dificuldade enorme de produzir, uma dificuldade enorme de divulgar, de distribuir esse conteúdo, que não basta só produzir, o cinema brasileiro já sofre de uma série de problemas, de investimento, de captação, e também sofre um problema gravíssimo de distribuição, onde a coisa acaba ficando mais focada no Sudeste, e a gente não entende por que não tem filme do Nordeste, por que novela não acontece, porque não existe um mercado funcionando para isso, e a gente precisa fazer com que isso aconteça, e isso é através da nossa forma de consumo. Não adianta você querer que tenha uma novela só com atores negros se você consome a novela com atores brancos como se não tivesse nenhum problema ali. E há problema ali. E a gente precisa trabalhar essa forma de consumo e fazer com que o mercado entenda que existe um outro tipo de consumidor ali também. Vou passar para o Alexandre. Alexandre. Eu só quero agradecer pela resposta do Anderson nas perguntas. Tá? Obrigado aí. E vi que o problema é financiamento mesmo, né, para projetos, não é isso? Sim. Está muito baixo o áudio, Alexandre. A gente não está conseguindo te ouvir direito. Ainda não estou falando. Não, é o Cláudio. Não, Cláudio. O Cláudio falou sobre que existe um problema de financiamento, e sim, existe um problema de financiamento, e isso não é solucionado só com financiamento coletivo, isso precisa sim ter questões do governo envolvida nisso, de sustento da cultura. Não adianta de ficar só, agora tem outras formas. Não, o governo tem sim seu dever de prover isso, e a gente tem que trabalhar para fazer com que eles entendam isso, que a gente está de olho nisso e que a gente precisa de fomento nessas áreas de cultura também. Então, eu assisti a tua apresentação, eu vou me apresentar, eu sou Alexandre. Você me inspirou em muitas coisas, principalmente meu trabalho que eu vou fazer para fechar meu curso, né? Fechar meu semestre. Você me inspirou. Mas eu tenho duas perguntas que eu gostaria de fazer aqui agora, porque são as coisas que me vêm muito também na hora de buscar, de pesquisar. Eu encontro eu encontro essas perguntas, né? Aí eu gostaria de fazer essa pergunta aqui para ver como você consegue resolver
essa situação. Tipo, primeiramente, quais são as principais fontes da sua inspiração? Primeiro. Sei. Posso perguntar a segunda já? Pode. A partir da sua apresentação, eu percebi que você busca de muitos lugares sobre as questões de representatividade de negro na mídia. Mas quando você pesquisa ou busca para encontrar alguns dados, por exemplo, filmes ou talvez alguma história de algum lugar sobre a questão do povo negro ou da raça negra, quais são as dificuldades como que você consegue vencer essa dificuldade de encontrar os dados? Porque eu pesquisando, eu vou falar da minha parte, eu pesquisando assim para fazer algum trabalho em questão de representatividade, eu encontro muita dificuldade que eu acabo buscando, fazendo pesquisa em outras línguas para encontrar dados. Porque se for em português, é muito difícil encontrar bastante informação assim, entendeu? Aí eu gostaria de saber como que você encontra essas informações. Perfeito. Sobre as minhas fontes de inspiração, eu tô sempre... eu tentei treinar o meu olhar. Essa foi sempre a minha ideia de ao invés de pensar em só consumir e só sair consumindo de qualquer jeito, que estiver estreando agora, o que estiver lançando aí eu vou assistir, o que tiver... Eu comecei a pensar melhor em que tipo de coisa que eu estava consumindo. Então, eu coloquei na minha forma de consumo uma espécie de cota. E isso é uma coisa interessante que para a gente parar para pensar. Quantos tipos de série, de filmes, de conteúdos diversos nesse mundo do entretenimento você consome constantemente, focados ou com pessoas negras como protagonistas? E isso parte um pouco desse nosso caminho em buscar isso, porque nós temos formas de encontrar, nós temos formas de colocar esse conteúdo dentro da nossa lista de desejos e não temos a prática. A gente não tem a prática de colocar isso, porque tem sempre alguma coisa nova surgindo, tem sempre alguma coisa grande que nos impulsiona a ir assistir. Então, ao invés de assistir aquele filme protagonizado por uma pessoa negra, ou que tem uma pessoa negra como diretora e tal, eu vou ver esse, sei lá, Vingadores do momento que tá bombando, tá todo mundo assistindo e falando, então vou lá assistir ele. Então, assim, essa nossa forma de consumo, ela tá muito ligada à forma como nós somos bombardeados desse tipo de conteúdo. Constantemente nós estamos ali nas redes sociais, na rua, sendo bombardeados por tipo de conteúdos que a gente não faz ideia como isso entra na nossa cabeça. No bate-papo, que você está conversando com a galera, daqui a pouco tá todo mundo no bar conversando sobre Game of Thrones. Game of Thrones, HBO, fantástico, vamos assistir, tá todo mundo assistindo, todo mundo vendo, aí você pensa, pô, vou assistir também, né? Mas você não precisa assistir. Não tem nada que te impulsione a isso, a não ser entrar nessa roda de conversa, né? Então, cabe muito a gente ter essa noção e colocar esse conteúdo dentro do nosso dia a dia. Olha, acabei de assistir essa série agora, tenho que procurar uma série com protagonistas negros. Não importa como, porquê, vou lá, vou buscar nas hashtags, vou buscar umas dicas, sites de dicas, né? 5 séries que você tem que assistir, 5 filmes que você tem que ver. E bota isso na sua rotina. Bota isso na sua rotina. Uma vez por semana, eu tenho que assistir 1. Aí depois muda para 2. Séries, você tem que assistir mais. E isso vai entrando na sua rotina. E isso precisa ser um exercício, porque não entra de forma automática. Isso não é natural nosso. Não adianta, pelo máximo que a gente espere acontecer, não vai acontecer. A gente precisa colocar e fazer esse movimento vir até nós. Você precisa forçar isso. Então, as minhas fontes de inspiração, elas estão nesse lugar de me forçar a encontrar isso, e não é fácil, não é tranquilo. Eu entendo o seu caminho, porque não é uma coisa fácil de você ir atrás, porque nós temos muito pouco trabalho sobre isso.
Então, em português você vai ter menos ainda, natural. Em inglês você vai ter mais, porque tem mais gente pesquisando sobre isso, e como o inglês é colocado como uma língua universal, né? Você vai ter mais gente se comunicando através do inglês, e aí vão ter mais listas, mais filmes, mais séries, mais quadrinhos, mais tudo através do inglês. Então, uma das dicas que eu posso deixar também é você procurar as hashtags e seguir as hashtags no Instagram, por exemplo, que você pode seguir a hashtag agora. Então, na sua timeline, quando você for seguir a hashtag Afrofuturismo em inglês, você vai encontrar fotos, filmes, dicas e um monte de coisas que vão começar a aparecer mais na sua timeline. Pense em seguir mais pessoas negras que produzam esse conteúdo pelas redes sociais, e começa a repensar essa sua forma de consumo. Aí, toda vez que alguma coisa chegar até você, você pensa, pô, por que isso chegou até mim? É porque está no topo da Netflix? É porque a galera está mais falando agora? Por que eu me deu essa vontade de ver, minha vontade de ler, minha vontade de consumir isso? E pensa um pouco. Eu acho que é um exercício que não é fácil de fazer. Nós estamos tão mergulhados nisso, tão mergulhados nesse sistema de consumo capitalista, tão focado em Hollywood, que a gente não tem ideia de como esse mecanismo funciona. A gente não sabe, está sendo bombardeado. Então, acho que vale muito a gente olhar, prestar mais atenção do porquê que eu estou dando play nessa série aqui agora. Eu preciso realmente assistir mais um besterol com um monte de gente branca fazendo piadas tanto faz? Eu preciso assistir isso? Eu talvez não esteja a gente tem eu tenho um termo chamado guilt pleasure, que é vergonha de estar consumindo aquilo. E aí são um monte de séries e coisas que as pessoas estão assistindo com vergonha de estar assistindo, mas não sabem por que estão assistindo. E geralmente essas séries são de pessoas brancas produzindo e fazendo e sem esvaziadas de sentido, de conteúdo. E vale a pena você parar para refletir essas ferramentas. A gente está consumindo muita coisa, estamos na era de consumo geral, assim, é difícil filtrar nosso consumo, mas, infelizmente ou felizmente, nos cabe esse exercício e esse esforço. E não é fácil. Eu tô contigo. Não é fácil. E toda vez que eu encontro, é uma felicidade. Eu tenho que compartilhar. Caramba, meu Deus, encontrei a Cleópatra no espaço. Tá no Globoplay. E eu não sabia. E eu tava lá, super fazendo a minha versão ali da She-Ra. E eu não tava ligado que existia um Cleópatra no espaço. Já tem algum tempo já que está sendo produzido e tal. E é muito divertido, muito legal. E tá lá disponível no Globoplay. Eu não fazia nem ideia. E chegou para mim do nada. E eu fiquei super feliz. Compartilhei, tirei vários prints, mandei para a galera, porque a gente precisa enaltecer também esses tipos de conteúdo, e quando a gente encontra, tem que compartilhar, tem que partilhar isso com as pessoas também. Excelente, excelente. Os pontuamentos que o Anderson traz e a questão que o Alexandre, né? Alexandre, você tem mais alguma coisa? Que aí se quiser fazer um complemento, aí depois você passa para o Pedro. Tá. Eu só queria agradecer, muito obrigado pela resposta, porque ainda me inspirou mais ainda. Eu agradeço demais, cara. Valeu. Pedro, é contigo. Boa tarde a todos, boa tarde, Anderson. Excelente trabalho, adorei ter ficado aqui até o fim. Enfim, eu vou fazer aqui um resuminho da minha pergunta que eu fiz, porque você falou que se baseia na filosofia africana, né, no afrofuturismo, naquela lógica também relacionada com a solidariedade para a prosperidade, né, que tem tudo lá da filosofia africana. Você também fala muito dessa quebra de estereótipos dentro da sua produção, né? Tentando pensar os modos de ser negro aqui no Brasil, que eu acho que é genial. A gente precisa ver a nós mesmos e mostrar isso nas telas. E você falou sobre representatividade, que é um ponto muito importante, principalmente na sua lógica de criação, que é maravilhoso. Só que a representatividade é uma faca de dois gumes também, como você apresentou aí, como o mercado se apropria, que é algo que eu também estou estudando,
na minha pesquisa de doutorado, eu estou estudando o protagonismo negro na publicidade, e tem toda essa relação desse aproveitamento, entre aspas, da indústria, de enfim, vamos representar para ganhar um público, mas não se preocupa em elevar, né, toda a população negra vai continuar só assumindo cargos de baixa remuneração, etc, etc. Enfim, mas essa questão da representatividade sempre entra na minha cabeça, eu fico preocupado, e tudo que eu não queria que acontecesse esse ano, que é você ter um BBB, que aí eu tenho que trazer esse tema, acho que está todo mundo bem atualizado. O BBB, você tem a maior representatividade de pessoas negras, mulheres negras, LGBTQIA+, negros, e acontece, que é o quê? Vilania negra, que é isso que virou, né? A imagem da Carol Conká, a imagem do Nego Di, a imagem do Projota, como pessoas que, inclusive, tinham uma importância para várias pessoas. Não fique com receio, sempre fale sobre todos os assuntos. Mas preste atenção como é louco. São pessoas que eu, pelo menos, admirava. Não o Nego Di, mas a Carol Conká, por conta das músicas, ela falava um pouco da questão dela se auto-empoderar, vamos botar assim, né, dela buscar a força dela, e, tipo, isso tudo foi por água abaixo, com um programa de televisão de grande repercussão. O que eu quero falar com isso? Queria saber de você o que você acha que a gente tem que buscar para tentar chegar na representatividade, né, acho que é algo que todo mundo, a gente almeja, nessa visibilidade, de conseguir a proporcionalidade, né, a gente conseguir essa reparação que é histórica, que a gente precisa ter, sem ter essas intercorrências, ou se vai acontecer essas intercorrências. Eu quero saber o que você acha, e se tem meios para tentar contornar isso. Eu queria também fazer uma perguntinha que é sobre o seu trabalho, mas acho que o pessoal aqui já até respondeu pelos comentários, né? Como que o seu trabalho pode contribuir para aumentar esse amor próprio, esses valores positivos da negritude? E, enfim, eu acho excelente o seu trabalho, você misturar a arte, a comunicação, você comunica, né? Você expressa e você ensina também ao mesmo tempo. Acho que aqui foi o grande aprendizado que eu tive, viu? Acho tudo muito brilhante e parabéns. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Só me resume um pouco a sua pergunta para eu tentar. Eu estava viajando aqui na Carol Conká e viajei na pergunta também. Vamos para a primeira pergunta, que tem a ver com essa representatividade. O que você acha que a gente tem que buscar, né? Meios ou enfim, ações que a gente pode buscar para conseguir chegar na representatividade, mas sem ter esses problemas, tipo, a gente virar um vilão desnecessariamente, porque não era... pelo menos eu não esperava que isso acontecesse, que muitas pessoas como eu, que não estavam assistindo o BBB há muito tempo, eu fui assistir porque eu falei, nossa, vai ser ótimo, vai ter lá uma galera preta que vai lá, vai ser ótimo, vai ser divertido, vai ser pra cima, vai ter axé. E virou assim, todos os pesadelos que eu tive na minha vida inteira aconteceram naquele programa. Então, assim, como contornar, se tem como, ou se também a mídia não vai estar nem aí, a gente não vai ter alguma chance, ou se tem uma chance, tem uma esperança, e como chegar? Se você tem, assim, uma visão para isso. Então, antes de responder, vou explicar que eu não estou assistindo BBB, então eu não sei muitas coisas, mas a minha namorada também não está assistindo, mas ela assiste os blogueiros que assistem BBB. Então, a gente aqui está assistindo BBB meio que por tabela, eu muito mais, porque ela consome enlouquecidamente os caras que consomem BBB. Enfim, é uma loucura como essa comunicação e a potência da Globo, né, principalmente, nesse meio de comunicação, como eles conseguem ser inevitáveis, né? Isso é uma coisa que eles trabalham muito bem através do BBB há bastante tempo, como o BBB, desde anos, assim, ele faz parte dessa conversa do dia a dia das pessoas, às vezes muito mais do que a novela. Isso
é comunicação dando certo no máximo. Assim, eles conseguiram pegar as ferramentas e trabalhar isso muito bem. No ano passado, eles tentam fazer um pouco essa questão dos mais ou menos famosos, já para testar como seria aí uma versão um pouco mais avançada, e aí nesse ano eles dão um passo seguinte, né, onde eles botam pessoas que realmente são muito famosas dentro desse espetáculo, né? Que isso aí é um espetáculo e as pessoas que estão lá dentro não são, de fato, as pessoas fora da casa, mas ainda assim traz problemáticas do mesmo jeito, porque não tem como você criar um personagem que é quase um nazista e achar que tá tudo bem, porque não tá tudo bem, gente, pelo amor de Deus. Mas eu entendo, e eu acho que aí tem um objetivo muito claro. Eles sabiam do que ia acontecer. Essas construções de pessoas que eles chamam para esses programas, elas não são feitas na base do eu acho que vai dar certo. Elas são feitas em bases matemáticas. E eles sabem exatamente que tipo de pessoas chamar e o tipo de coisa que essas pessoas vão reverberar nas redes sociais. Então, eles já sabiam quem era Carol Conká, já sabiam quem era Nego Di, eles já sabiam disso. Os produtores sabem exatamente o que ia acontecer. Talvez eles não soubessem a escala, mas eles sabem o que ia acontecer e como isso ia movimentar as redes sociais e está movimentando. O BBB desse ano talvez seja o que deu mais certo dos últimos anos, o mais rentável, o que está dando maior audiência. E as pessoas estão... O momento agora, ele é muito mais focado nesse viral do ódio. O viral do ódio, ele é um sucesso absurdo na internet, principalmente brasileira, desde 2018, com mais clareza, né? Que é quando a gente entra ali no momento eleitoral e trabalha isso de uma maneira muito viral, e a internet e os algoritmos bebem disso. E aí você tem, não só no Brasil, mas o Donald Trump também fazendo seus movimentos, e o viral do ódio alimenta as pessoas de uma forma que é difícil voltar. Então, infelizmente, é um movimento que nós não deveríamos estar fazendo parte, mas que fazemos de uma maneira tão envolvida que não é saudável. E é um não saudável que funciona para o mercado da comunicação. Isso é um grande dilema nesse mercado da comunicação, como o viral do ódio funciona muito mais do que o viral do bem, e é uma coisa que a internet não consegue mais voltar. E eles sabiam disso. Eles sabiam que o viral do ódio ia dar muito certo. E eles não sabiam como estaríamos agora com ódio profundo na pandemia e todos os problemas que estão acontecendo, querendo ainda mais falar e problematizar coisas na internet, e deu muito certo. Então, o meio de mudar isso, que eu vejo, é o que alguns movimentos estão sendo feitos, mas ainda Cara, essas discussões todas que estão sendo feitas, e tudo isso que eu falei até agora, a gente está num passinho minúsculo, e começou a engatinhar. É agora que a gente começou a andar nessa questão de representatividade, porque só de você pensar que, por exemplo, os povos indígenas do Brasil, para nós, numa forma geral, brasileiros, ainda é uma grande incógnita. A gente tem um total desconhecimento do que significa ter mais de 305 etnias indígenas no país. Isso é uma vergonha. A gente está com a Constituição de 88, foi ontem, 30 anos aí, mais de 30 anos, com um movimento de você colocar pessoas como pessoas dentro de uma Constituição num país democrático. Isso foi ontem. A gente está falando de representatividade na internet, não deve ter 5 anos. Você volta 5 anos atrás, todas as discussões de Carol Conká, volta 5 anos atrás, você vê como é que estava a internet em outra coisa, em outra conversa. E isso é muito recente, e todo esse movimento nos dá uma impressão de que eu tô com a impressão de que Big Brother já tá 3 meses no ar, assim. Caramba, gente, acho que isso já tá 3 meses acontecendo, de tanto que movimenta e tantas discussões que ele fomenta. Eu espero que esse movimento ensine alguma coisa para as pessoas, mas eu acho que vai, mas muito pouco, porque você vê como as discussões raciais estão tortas demais nos movimentos identitários, você vê que a coisa parece que dá um nó na cabeça de muitas pessoas quando vê pessoas negras sendo racistas. Que absurdo! E, gente, nem toda pessoa negra nasceu lacrando assim, desconstruída. E isso eu acho que o Big Brother deveria vir, pelo menos, para ensinar isso, falar, gente, não é bem assim.
ativismo não é isso, esse movimento não é tudo isso, essa pessoa que é pop da cultura brasileira aí, famosona, não é essa pessoa toda, ela não é uma santa. Então, esses movimentos são muito interessantes, mas o que muda a chave disso tudo é o negro no topo da construção desse conteúdo. Na hora que você tem uma pessoa negra produzindo o Big Brother, produzindo esses grandes conteúdos, a pessoa negra ela é a pessoa que vai mandar na novela. Ela é a cabeça. Nada, ela é showrunner, como chamam nos Estados Unidos também, que agora está chegando no Brasil, que é essa pessoa que controla todos os movimentos da produção. Quando essa pessoa for uma pessoa negra, que pensa minimamente, não estou falando nem que ela precisa ser mal desconstruída, estudada, doutora, não. Que ela pensa minimamente que racismo existe, que tipo, pô, precisamos trabalhar isso aí, você já vê o movimento mudando. Você já vê umas pessoas negras sendo contratadas, sendo melhores direcionadas nesse mercado. Ela dirige, ela escreve, ela produz, ou ela faz uma dessas coisas e você já vê o movimento mudar, porque tem uma perspectiva de um olhar ali dentro daquela produção. Então, na hora que o Boninho for uma pessoa negra que pensa minimamente nisso, você já começa a ver o movimento mudar. E isso é algo que nós estamos engatinhando ainda. Nos Estados Unidos existe um movimento maior, apesar de a população estadunidense ser menor em questão de números. Os negros nos Estados Unidos, a gente tem a impressão de que eles são pau a pau com o Brasil, eles são menos de 20%. E a gente aqui com 50% não consegue, com mais de 50% não consegue articular uma novela, um filme com pessoas negras. Todas pessoas negras, uma superprodução, novela das 8 com pessoas negras produzindo do começo ao fim. O que é algo comum em países africanos, por exemplo, porque é isso, é uma outra hegemonia, é uma outra controle das mídias, é uma outra forma de ter esse conteúdo sendo produzido. Então, o que a gente precisa fazer é ter negro no topo, é ter essa galera olhando para isso, trazendo o seu olhar para dentro disso. É pensar um pouco essa construção, não só nesse lugar de produzir um conteúdo vazio, mas de pensar em, vou chamar mais negros aqui para conversar, uma roda de conversa, já daria uma outra visão aí para Big Brother, para novela, para filme e tudo mais. Mas estamos lá, estamos um passinho de cada vez. É um Big Brother problemático, mas depois, de repente, vem alguém substituindo ali, viu que deu problema e começou a pensar numa substituição. Mas é isso, a gente não consegue mudar sem porrada. O Brasil, ele é um lindo quebra-cabeça, todo montado errado, mas é um lindo quebra-cabeça. E aí a gente precisa montar isso direito. Obrigado, Anderson. Nada. Obrigada, Pedro. Obrigada, Anderson. A gente está chegando aos nossos 20 minutos finais. E aí eu ficar aqui, gente, passaria por mais um bom tempo aqui conversando, mas a gente precisa encerrar, né? E aí, eu só queria... Mais alguém tem alguma questão? Eu queria trazer a minha questão, né? Que aí passa um pouquinho do que o Pedro trouxe sobre essa questão da representatividade, da representação, um pouquinho do que o Alexandre trouxe sobre suas fontes de inspiração. E aí eu lembro da tua exposição, né? Que aí você traz cotidiano, você traz a influência do cotidiano na tua construção. Aí você falou do afrofuturismo, do Kwanzaa, do Gingras. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção foi a mulher, como que é? Mulher-Aranha, né? Que aí pega uma inspiração do Passinho, né? A turma do Passinho é muito próximo de muitos de nós, né? E se não tiver muito de nós fisicamente, né? A gente vê muito nas redes sociais a galera do Passinho, assim, dançando muito e inovando muito com as danças e as coreografias. Eu fico, assim, muito encantada com o Passinho. E você traz isso também, que é do cotidiano, pra gente. Aí você fala desse processo de construção, que em algum momento você falou
que você, acho que foi na parte do folclore, que você fala que faz uma inversão de personagens, né? Só que aí eu vejo que é uma construção, que aí você fala assim, olha, eu tenho uma cota de comprover. Aí eu vou ver muitos outros conteúdos para alimentar o meu imaginário. E aí, para encerrar, você fala que em 2013, quando, na parte do folclore, você fala que você começou produzindo um folclore, e aí, hoje mesmo, nesse processo de construção, né, de avanço do teu conhecimento, melhor elaboração nesse sentido, você fala que você... Aquele conteúdo que você produzia hoje não faz mais sentido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de construção, né, para além do visual, para além do que você consome no visual. Consigo ver aqui que tem alguns livros atrás de você. Posso estar, né, equivocada, mas tem alguns livros. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho desse processo de construção para além disso. Que aí você fala da pesquisa, que você pesquisa muito, que você, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessa seara aí. Então, nessa parte do folclore foi onde eu comecei a me interessar mais por essa pesquisa mesmo e entender que construir essas imagens e ilustrações, produzir conteúdo, não é só você fazer da sua cabeça, pegar a referência do mais fácil que tem aí no Google e produzir. Eu acho que tem uma linguagem atrás disso que ela precisa ser cuidada, né? Precisa ser melhor cuidada. E o folclore, ele traz muito desse sentido quando você tem uma cultura que ela é multicultural, atravessada por várias questões espinhentas. Você tem povos originários, povos africanos, povos europeus misturados num país que foi formado aí por pessoas que ficam muito confusas até, por conta desse mau ensino, que eu não sei se é tão mal assim, porque eu acho que existe uma intenção também, de fazer o Brasil ser uma coisa uniforme, das pessoas terem uma visão muito genérica do que é ser brasileiro, esses estereótipos do samba, da mulata, e todas essas coisas já foram extremamente trabalhadas negativamente aí por todas as mídias. Isso tem um viés nessa perspectiva racial, né? O racismo no Brasil é algo estrutural por ser uma ferramenta governamental até. Então, é uma estrutura que, percebendo esse universo, peraí, eu tenho que estudar, tenho que olhar, tenho que ler e tenho que ter cuidado na hora de falar sobre isso. Não posso só falar de qualquer jeito, porque eu sei que se eu falo de qualquer jeito, eu vou estar alimentando uma série de questões que as pessoas já trazem como preconceito e às vezes, um mau entendimento mesmo daquilo. Então, quando a pessoa traz achando que os povos africanos são todos iguais, que os indígenas são uma coisa só, todo mundo fala tupi-guarani, e que no Brasil não existe racismo, não existe quilombolas, ou não existe um monte de questões que nós precisamos falar mais sobre essas coisas. Então, você vê que tem problemas, e esse didatismo, às vezes, ele é necessário para fazer que uma nova produção surja com pelo menos esses questionamentos, com pelo menos pensando, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou generalizando demais? Será que eu não estou tratando uma cultura que não é necessariamente ligada a isso? E isso é difícil. Não é algo tão simples, não é algo... realmente, se você for fazer de qualquer jeito, como a maior parte dos conteúdos são feitas, de uma pesquisa mais rasa, focada no mercado, focada no que já está sendo produzido, é mais fácil, é mais tranquilo você produzir, você já tem uma série de dificuldade para produzir esse tipo de conteúdo no país, e aí eu entendo a pessoa ir pela fuga mais fácil, mas a gente tem um lado de cuidado muito grande aqui para ser tratado. E eu não posso falar de folclore de qualquer jeito, não posso falar de cultura popular de qualquer jeito, do conhecimento do povo de qualquer jeito, eu não posso chegar e trazer princípios africanos aleatórios. Eu preciso pelo menos entender do que eu estou falando, eu preciso pelo menos
olhar e ler aquilo no básico, para não fazer um desserviço total, assim. Nessa própria questão de você falar de tribos, falar porra, tem formas de falar, você tem princípios, você tem visões de mundo diferente, e isso é muito importante para pensar nessa diversidade. A diversidade nada mais é do que você pensar em diversos olhares. Tem muitos olhares no Brasil, tem muitos Brasis dentro do Brasil, e o nosso olhar, principalmente da comunicação, é focado no Sudeste, unicamente. E a galera do Sudeste, que está ali em cidades com milhares de pessoas, acha que o mundo gira ao redor delas. E é isso que é vendido para a gente. É vendido que o mundo gira o mundo Brasil gira em torno do Sudeste. Você vê isso através da televisão, você vê isso através da linguagem, através dos conteúdos, através da escola, através das formas de ensino. As formas de ensino, elas são centralizadas no Sudeste. Então, você vai ter algumas questões que são estudadas em outros lugares do Brasil que não fazem sentido para o Sudeste. O Sudeste empina o nariz e segue a vida. E não deveríamos pensar assim. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais nessa pluralidade do Brasil e entender o porquê disso. Não adianta você fazer parte de uma religião e não entender as suas simbologias. Você fazer parte de uma festa e não entender o porquê que aquela festa acontece, porquê que aquele movimento é importante, porquê que isso gera capital e gera o contato das pessoas com as pessoas, essa questão da memória, de como as pessoas vão fazer parte dessa festa e levar ela dentro dos seus corações, dentro da sua memória, dali para frente. E isso não é só incentivo do governo, não é só dinheiro, não é só fazer, é pensar. E pensar nisso, botar as pessoas para darem suas visões, isso é uma coisa que movimenta o mercado de uma forma diferente. A gente precisa fazer força para movimentar o mercado de forma diferente. Isso não vai acontecer de forma automática, isso não é, o mundo está mudando. Não está mudando. As coisas não estão melhor. A gente tem uma visão a gente se fecha. Hoje a gente consegue fazer essa bolha. Hoje a gente consegue se fechar num mundinho onde parece que nada está acontecendo. E isso é a pior forma de criar um conteúdo. Você esquecer que existe um mundo ao seu redor, esquecer que existem pessoas que são impactadas por aquilo e que aquilo precisa ser estudado com calma, com um debate, com discussão, levado para as escolas, universidades, sem vergonha, de que é Big Brother, de que eu não vou falar disso, daquilo. Não. Você consegue fazer paralelos. Eu conseguiria aqui ficar falando de folclore por muitas horas, enquanto eu sei que muitas pessoas não conseguem falar mais do que as 10 lendas que elas conhecem. E não é só isso. Eu vou produzir esse conteúdo para falar que é mais que isso, que a gente precisa dar atenção a essa vontade do povo, a esse movimento da cultura popular, que é muito forte, é o povo, são as pessoas, não é o governo, são as pessoas fazendo seus movimentos e levando sua cultura de resistência para frente. Isso é muito potente, isso é muito forte, e não pode ser simplificado a um achismo, a uma lembrança de infância, a uma memória distante, vou botar para o meu filho assistir, pronto, e não é só isso. Você estar junto, você falar, você conversar com os seus filhos, você falar com a sua família, faz parte de todo esse movimento de consumo. Não adianta você falar que Big Brother é errado, e aí quando está acontecendo, você não consegue discutir com a sua família. Você não consegue conversar sobre isso, ou você só consegue reclamar sobre isso, quando você não traz contrapontos, você não traz movimentos, você não faz nada com aquilo. E a gente precisa fazer alguma coisa com o que a gente consome, e não só consumir, porque é o que a gente faz no automático, é consumir, e aquela ideia de deixar o cérebro fora da casa, agora eu tenho que tirar meu cérebro para esquecer um pouco. Isso faz parte, mas não é só isso. E o mercado do entretenimento, ele engole a galera que só quer consumir por consumir, uma representatividade vazia, um pôster, um personagem principal, e para ele está tudo bem, e o mercado quer exatamente isso. E a gente tem que fazer o quê? Nadar contra a maré.
E nadar contra a maré é chato, é difícil, não é fácil. Não é que eu estou dando a fórmula para vocês, não. Eu faço isso e é uma loucura. Mas a gente tem que fazer. E a nossa parte no meio desse consumo é nos movimentar. Ah, meu Deus, tá mudo. Estou aqui o falante e o microfone ligado. Muitas tarefas temos, né? Muito. E aí, nesses nossos 5 minutos, 6 minutos finais, Anderson, boa parte dos participantes está na graduação, né? Está nesse processo de formação e daqui a pouco vai estar no mercado, né? Seja de forma independente, seja dentro de alguma instituição, seja como freela, enfim, de diversas formas possíveis, imagináveis, e as oportunidades que forem surgindo. E aí eu queria, o que você deixa de recado para a galera? Porque, né, a gente precisa... Tem a questão da grana, a gente tem muitas ideias, a gente tem desejos para botar em prática, mas a gente também precisa dar conta dessa vida, né? E o que você deixa de recado para a turma, para o grupo, em relação a esses desafios que na verdade, já estão batendo na porta, né? Um movimento muito importante. Eu acho que vocês têm que pensar no seguinte: independente se você se considera branco ou preto, ou em que posição da sociedade você se encontra, você exercite o olhar para as minorias sociais e após esse exercício, introduza isso na sua forma de trabalho. Na hora que você for produzir um comercial, for produzir um cartaz, for produzir alguma coisa de comunicação, ao invés de você pensar numa pessoa mais fácil, pense numa minoria, pense numa pessoa negra, pense numa pessoa indígena, para fazer parte daquele protagonismo ali. Esse movimento não vai solucionar nada. Ele vai trazer um movimento. Ele é justamente uma proposta, onde numa mesa de conversa, você vai trazer esse movimento. Onde as pessoas que me pedem trabalhos, eu gostaria de uma ilustração de uma pessoa andando. Só, eu vou desenhar uma pessoa negra. Eu vou desenhar uma pessoa negra. Ela disse se essa pessoa é negra ou branca? Não. Mas, naturalmente, o mercado diz que é uma pessoa branca. Então, quando ela recebe uma pessoa negra, rola um impacto. Uma pessoa indígena, uma pessoa fora desse branco loiro comum, que é colocado como o centro das coisas, rola um impacto. Porque eu preciso que essa pessoa que pediu isso entenda que ela tem uma posição naquele pedido, que ela tem uma posição ali esclarecida. Você quer uma pessoa branca nesse cartaz. Você quer uma pessoa branca nesse comercial. Você não quer uma pessoa. Você quer uma pessoa branca. E eu preciso que essa pessoa me fale isso. E para fazer com que isso aconteça, você precisa fazer com que ela entenda. E para fazer com que ela entenda, vira essa chave. Vira essa chave e já começa a olhar para esse mercado já com essa chave virada. Porque você vai entrar num mercado de uma maneira totalmente diferente do que eu entrei, do que os mais velhos aqui, já que estão mais tempo no mercado, entraram. Porque você já vai entrar pensando nisso do começo ao fim. Já colocando isso na mesa, já pensando, e se eu fizer desse jeito? E se eu pensar nessa minoria desse jeito? Sem colocar isso como algo, uma grande coisa. Não é uma grande coisa. É um movimento. Então, é uma coisa que não é para ser assim, vamos trabalhar a periferia e botar... Não. Eu pedi uma pessoa andando num jardim. Essa pessoa é uma pessoa negra. Ponto. É uma pessoa indígena, é uma pessoa que está fora desse padrão. Isso é um movimento que faz com que aquele cara que está ali, o interlocutor, ele entenda onde ele está, em que categoria, em que posição ele está. E ele vai ter que se ver no lugar de pedir isso, de falar sobre isso. E esses micro-incômodos, assim, eles são necessários, ainda mais nesse mundo da comunicação. A gente precisa muito incomodar as pessoas mesmo. E eu acho que a comunicação tem como fazer isso de maneiras que não é uma revolução comunista, é um movimento mínimo.
É uns movimentos pequenininhos assim que você consegue fazer e já causa um frisson total numa agência de publicidade, pode ter certeza. Bom, já somos 21 pessoas, já temos aqui 21 pessoas com esse pensamento, essa sementinha plantada. Anderson, muito obrigada pela oficina, foi incrível, foi ótimo. Eu vou agradecer a todos presentes e alguém quer contribuir com alguma coisa? Algum recado para o Anderson? Temos 2 minutinhos. Eu sou a pessoa que eu gosto de aproveitar tudo que a gente segue. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer deixar alguma contribuição final? 1, 2, 3 e ninguém. Então, vamos encerrando por aqui. Agir é agir ou Gi? GHM é agir. Agir deixa aqui um recado no chat. Parabéns também, vocês por promover esse encontro. A Isabela Evaristo também agradece, foi ótimo. A Geisa também agradece, Anderson. O Rodrigo, só agradecer mesmo, foi fantástico. O Júnior também, foi ótimo. Muito obrigada, Anderson. Então, a gente encerra nossa oficina com o coração cheio de oxigênio e esperança. Obrigada, Anderson. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Agradeço demais aí pelo convite. Espero que vocês tenham aí tirado um bom proveito aí das minhas palavras. Eu estou aí pelo YouTube, pelas redes sociais, lá no Folclore BR. Vocês podem me procurar como Alvaz em tudo que é lugar dessa internet. Vocês vão encontrar meus projetos, minhas ideias. Então, eu espero muito ter vocês por lá também para falar mais, para problematizar mais coisas, falar do universo pop, falar dessa cultura de entretenimento tão grande que a gente tem e a cultura pop brasileira que a gente precisa trabalhar muito também, falar desse sistema de comunicação e como nós aí estamos aí no automático consumindo tudo que é coisa sem pensar muito. Então, acho que vale muito trazer essas questões e eu quero convidar vocês para me seguir pelas redes sociais aí e com certeza teremos outros papos, outros encontros e outras trocas. Certamente, Anderson, certamente. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos e todas e todes e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.